Vamos conversar agora com uma fonoaudióloga, Ana Lúcia Duran, sobre os cuidados da voz. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Fábio. Sabe que eu vou começar com uma pergunta clássica, posso? À vontade. Todo mundo fala, não pode tomar gelado se trabalha com a voz. É verdade? O gelado causa um choque térmico, então existe um truque, porque na verdade no calor ninguém merece tomar. Pois é, né? Mas nós vamos tomar um líquido quente nesse calorzão que está fazendo, então, né? assim, na verdade o que a gente pede? Que se climatize o líquido até o sorvete na boca antes de engolir. Então, deixa um pouquinho na boca para que a temperatura se adeque mais à temperatura do corpo e aí pode engolir sem provocar um choque térmico, que é o que afeta a garganta. Uma aquecidinha na boca, Exatamente. é isso aí, antes de engolir. Exatamente. Agora, uma pergunta que muitas pessoas fazem também. O álcool prejudica a voz? Sim. A bebida alcoólica? A bebida alcoólica prejudica a voz, inclusive ele é uma das causas, né, o alcoolismo, uma das causas de câncer de laringe. De câncer de laringe, não é? Juntamente com o tabagismo, o alcoolismo é uma das causas de câncer de laringe. Uma outra pergunta também, que já estamos na ala do mitos e verdades, né? A maçã, ela limpa a garganta A maçã tem uma propriedade adstringente, então consumir uma maçã mastigando bem com casca, porque tem bastante fibra, ela ajuda realmente a limpar o trato, que não é o trato vocal, que é o trato digestivo, a parte da faringe, mas está muito próxima ali da garganta, então acaba tirando um pouquinho da secreção que atrapalha, que é o que causa o pigarro, que é bastante desagradável. A gente sente já a garganta já bastante, né, cheia de, assim, mais grossa, vamos dizer assim, né? Mais cheia de... pigarro, na verdade, um muco que se acumula ali naquela região. Então, a maçã, pela propriedade adstringente, ela ajuda bastante. Vamos fazer um questionamento aqui, até porque tem muitas pessoas que estão nos acompanhando e falam assim, bom, Fábio, tudo bem, como é que eu sei que eu tenho um problema vocal? Quando que eu identifico que de verdade eu tenho um problema na voz? A voz, na verdade, Fábio, é o nosso cartão de visita, né? Ela é quem nos apresenta em qualquer situação. Então, através das características da sua voz, as pessoas fazem até inferências em relação à sua personalidade, à sua forma de ser. E até assim, se você falar o telefone com alguém, você consegue até, né, dizer, esse cara é bonito, é feio, sei lá, pela voz, né? Pela voz? Às vezes pode ser uma susto também. Mas a voz, ela traz digamos, você imagina como é a pessoa através da voz. Tá. Como eu sei que a minha voz não está boa? Quando ela não me representa. Né? Quando existe alguma dificuldade que faz com que ela não me represente. Rouquidão, né, é uma das causas, uma das características vocais, digamos assim, mais comuns de acontecerem aí ao longo da vida. Mas tem gente que já é rouca de natureza, não é isso? Então, a rouquidão, ela pode ser por diversas causas. Ela pode acontecer de uma forma passageira por um abuso. Então, foi no jogo de futebol, gritou muito, foi na balada, conversou em lugares muito ruidosos, aí dá um edema de prega vocal e uma rouquidão. Ela pode acontecer por situações de trauma, né, na prega vocal. Então, o nódulo de prega vocal, o famoso calo nas cordas vocais, que as pessoas costumam dizer, que ele acontece por um uso inadequado da voz. Então, eu falo mal posicionado, gritando muitas vezes. Aquilo é mais ou menos como usar um sapato apertado muitas vezes. Vai formando um calo, né, um nódulo. Esse nódulo, ele tem como ser revertido unicamente com exercícios fonoaudiológicos, então a gente faz alguns exercícios para reabsorver esse nódulo. Existem outras situações que provocam rouquidão, por exemplo, cistos de prega vocal. Existem casos onde a pessoa já nasce com um cisto congênito, então a pessoa tem uma característica vocal um pouco diferente, mais rouca ou mais áspera. A gente caracteriza a voz com algumas nomenclaturas aí, rouquidão, aspereza, e isso pode acontecer desde a criança, às vezes ela apresenta já uma rouquidão que vem desde o nascimento por uma questão congênita. Nós vemos dois casos bem famosos, o primeiro do Silvio Santos, que teve uma série de problemas nas cordas vocais, ele ficou muito tempo rouco, depois de um certo tratamento retomou a voz. Sim. E o do Zezé de Camargo, não é? Do Zezé de Camargo e Luciano, que também ainda tem dificuldades em alcançar as notas mais altas. O Zezé, ele
tem alguma questão, assim, eu não sei te dizer exatamente, mas ele teve uma mudança de voz nos últimos anos. Se a gente ouvir as canções, as primeiras canções e agora, ele teve uma mudança bem significativa. Então, isso que eu ia perguntar. No caso, por exemplo, do Zezé, houve uma mudança vocal. Isso acontece quando você tem um trauma muito forte, por exemplo, nas cordas? Quando você tem algum tipo de trauma, pode ser até uma cicatriz cirúrgica, tá? A corda vocal enrijece e aí você tem uma voz diferente, tá? Uma voz, por uma característica... A prega vocal é músculo. Esse músculo que sofreu um trauma, seja até por uma lesão cicatricial mesmo, tá? Deu lá um queloide na prega vocal, não cicatrizou direitinho, formou uma cicatriz aí, e aí a prega vocal fica mais rígida e a mudança da voz é bem evidente. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a... Você ia falar mais alguma coisa? Não, por outro lado Pode também, falar. se a gente pensar no caso do Zezé, ele não é mais o mesmo menino que ele era no início de carreira. Sem dúvida, né? Então a voz da gente, ela vai acompanhando também a nossa maturidade, a voz amadurece. Tem o uso também, como ele é um cantor que tem um agudo muito forte. Sim, ele usa a voz em alta expansão. Usa muitas vezes, em vários shows, chegaram a fazer mais de 30 shows por mês, quer dizer, mais de um show por dia, muitas vezes, não é fácil, né? Quer dizer, tem que ter um trato muito... o ajuste vocal para os sons agudos, a prega vocal fica bem esticada, então ela sofre, né, um impacto maior. Quem fala em tons agudos, ele sofre um impacto maior mesmo. Aliás, a minha maestra, né, a Lucilene, que agora... não é mais frequente, mas de vez em quando ela aqui nos prestigia e vem aqui no programa para que eu possa cantar, ela me disse uma coisa, eu queria também tirar essa dúvida. Quando nós estamos falando e quando nós estamos cantando, nós temos que ter um trato em ambas as situações de maneira diferente, não é? São ajustes diferentes. Existem técnicas para isso? Sim, existem técnicas para ajustes de voz falada e técnicas de ajuste de voz cantada. Que bacana isso, né? Quer dizer, tem que fazer esses exercícios para ajustar a voz. E os hábitos alimentares? Porque a gente falou sobre bebidas agora há pouco, as bebidas geladas e tudo mais. Existe algum alimento que tem que ser evitado para quem quer ter bom uso da voz? Olha, Fábio, ultimamente muitos dos casos que chegam para mim por disfonia têm uma associação com refluxo gastroesofágico, tá? E esse refluxo, normalmente, ele vem de hábitos alimentares inadequados. Então, alimentos gordurosos, alimentos muito ácidos, alimentos gasosos, os refrigerantes, por exemplo, eles vão provocando uma irritação da mucosa, né, do esôfago. A pessoa vem com, né, sobe como se fosse um gás do trato digestivo. O nosso organismo, na região da corda vocal, cria um muco para proteger essa corda. E aí tem o famoso pigarro, aquele que as pessoas têm. Não é bom pigarrar, é de isso? forma alguma. Olha só. A gente tem que tomar água, tentar engolir. E o refluxo gastroesofágico, ele tem uma influência muito grande na qualidade da voz. Em geral, quem tem refluxo, às vezes tem uma rouquidão, porque a prega vocal fica mais inchada, né, com edema, por conta do refluxo. Mas não existe um alimento específico que não deva ser consumido? A gente pede para que sejam evitados refrigerantes, tá? Então, no caso de quem usa a voz profissionalmente... Café, por exemplo? Café, né? Eu brinco que na sala de professor, eles tinham que mudar a garrafa de café por uma garrafinha de chá de camomila, de erva doce, porque o café, realmente, a cafeína, ela é prejudicial. O chá pode, mas não o mate, não é? Chá mate e chá preto, ele tem, né, a mesma, digamos, a mesma... Composição, tem muita cafeína, tanto quanto o café. Então, os chás seriam de erva doce, de camomila, de hortelã, enfim, de ervas. No caso de alimentos sólidos, comida mesmo, não há nenhuma As restrição? frituras. As frituras? As frituras. Prejudicam a voz? Sim, por conta de muita gordura. Chocolate, por exemplo. Eu ia perguntar. Você vai dar uma aula, ou você vai dar uma palestra, você vai se apresentar em determinado lugar. O chocolate, ele é muito gorduroso, então ele tende a formar, né, um muco aí na corda vocal.
Leite em demasia também, às vezes, o leite mais integral, mais gorduroso, a gente tem que tomar alguns cuidados. Não só para a saúde da corda vocal, como para a saúde em geral, né? Refrigerantes, frituras, embutidos, são alimentos que não são favoráveis para a saúde em geral. Por exemplo, a gente sabe que existe a mudança de voz quando nós estamos na infância e passamos para a adolescência e depois para a vida adulta. O que acontece com a nossa voz quando nós já alcançamos a maioridade ou a terceira idade ou a melhor idade? Acontece a mesma coisa que acontece com todo o resto do organismo, né? Então, a gente tem as presbes, presbe acusida, então a pessoa, né, passa a ouvir menos, e a voz também ela modifica, é a presbifonia, né? Ela envelhece, ela envelhece de uma forma com que a gente consiga ser identificado na nossa faixa etária, né? Não é uma coisa prejudicial. A voz ela tem que realmente nos representar na vida. Então, um adulto com uma voz de criança é algo que causa estranheza. Né? Então, uma pessoa idosa, ela vai ser identificada pela qualidade de voz, porque realmente vai identificar a idade que ela tem. Aliás, tem um vídeo na internet, a gente vê de tudo, né? Sim. Tem um vídeo de um senhor que está dando uma entrevista, ele tem a voz bem fininha. Isso são casos muito específicos, né? Existem questões hormonais que daí a laringe não cresce, então a corda vocal realmente fica menor, então causa uma voz mais infantilizada, tá? Por uma questão anatômica. Não cresceu a prega vocal, não cresceu a laringe, por uma questão anatômica realmente fica uma situação assim. Assim como tem as crianças também, algumas que têm aquela voz, né, mais grossa. As crianças têm desenvolvido disfonia com bastante frequência. Ah, é né? mesmo? Eles gritam muito e acabam fazendo os famosos calinhos na corda vocal. Uma pergunta a respeito dos profissionais que trabalham com a voz, locutores e tudo mais. Quais são os problemas mais frequentes que os locutores enfrentam? Em geral, as rouquidões, muitas vezes associadas a questões respiratórias, né? A gente mora numa cidade extremamente poluída, o clima ultimamente não tem facilitado. É verdade. Então, quando existem questões respiratórias, a gente tem dificuldades de ressonância, né? Porque a voz, ela não é só o que está aqui na prega vocal, ela tem a caixa de ressonância, que é, né, a região nasal, tem a região da boca e tem a região, né, precisa da respiração também adequada para poder produzir uma voz adequada. As questões respiratórias têm influenciado muito na voz das pessoas que trabalham profissionalmente. Ar-condicionado, por exemplo? Ar-condicionado precisa ser limpo com muita frequência e isso quase não acontece. Essa semana a gente limpou o ar-condicionado do consultório, a gente limpa a cada 6 meses e eu fiquei, assim, abismada com a sujeira que tinha, assim, realmente algo que não imaginava. Pois é. Vamos a algumas perguntas e participações dos telespectadores? Olha só, Maurício Batagim de Votuporanga, São Paulo, um beijo carinhoso a vocês de Votuporanga, pergunta quais são os exercícios que ele pode fazer em casa para cuidar da voz. Para cuidar de forma preventiva, a gente pode fazer alguns exercícios mais de relaxamento das estruturas envolvidas na fonação. Então, a gente pode fazer a rotação de língua, que é bastante simples, rodar a língua entre os lábios e a língua, entre os lábios e os dentes, né? Ajuda a relaxar as estruturas. O bocejo, o suspiro sonoro, são exercícios que ajudam a abrir o vestíbulo laríngeo, então também ajuda a melhorar a voz. Existem a possibilidade de fazer alguns sons contínuos, por exemplo, o trrr, que às vezes as pessoas não conseguem, mas tem os fricativos contínuos, o zzz, também ajuda no momento onde existe uma rouquidão. É importante lembrar, Fábio, que as pessoas às vezes têm uma gripe, uma situação inflamatória. Nesse momento, é necessário tratar com o otorrino para reduzir o quadro infeccioso ou inflamatório. Os exercícios nessa situação, eles não favorecem, muito pelo contrário, eles até prejudicam. Então, num caso de um inflamatório ou infeccioso, a medicação que o otorrino dá é que tem que ser priorizada. Olha, a Ana Cláudia, aqui de São Paulo, capital, está dizendo assim: Fábio, boa noite, parabéns pelo tema. Eu gostaria de saber por que eu acordo rouca. Será que existe algum nódulo na tireoide? Eu tenho 46 anos, ou será refluxo que eu tenho?
Aí é difícil da É difícil da gente saber. Teria que fazer Mas, uma por avaliação. exemplo, ela poderia identificar mais ou menos qual seria o problema? O refluxo é quando você tem aquela... O refluxo, às vezes, ele é assintomático, né? Então, não... Ah, é? É sintomático? Sim, assintomático. Você tem uma tosse seca, Tá. mas as pessoas raramente associam com uma questão digestiva, Certo. tá? E as pessoas, às vezes, acham que refluxo eu tenho que sentir azia. Nem sempre o refluxo está associado ao sintoma da azia. O nódulo de tireoide é algo que só é possível avaliar através de exame de imagem. Muito mais sério, sim, né? muito mais sério. E que não necessariamente está relacionado à qualidade da voz, tá? Tá. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver uma aqui. Eu tinha visto uma aqui muito interessante. A pessoa estava perguntando a respeito de raspadinha, sabe a raspadinha? Ela falou que ela adora chupar o gelinho da raspadinha. Isso daí é perigosíssimo, não é? Vale a mesma dica. Todo alimento, tanto muito quente também, porque o quente, o que prejudica a corda vocal é o impacto, né? O choque térmico. Então a gente precisa climatizar o líquido ou o sólido que seja na boca para que esse alimento, esse doce, sei lá, adquira um pouquinho mais a temperatura corporal, depois a gente pode engolir sem problema. São alguns segundos na boca. A dona Sueli, lá de Campina Grande, na Paraíba, está pedindo: Fábio, me dá um beijo. Beijo para você, pronto, hein? Agora, olha só, ela está perguntando, ela diz que tem a língua presa, tem dificuldade de falar a letra R. Existe algum tratamento? Olha, a gente precisa saber exatamente por que essa língua está presa. Ela pode ser por um freio de língua curto, que é aquela pelinha que a gente tem. Então, nessa situação, é necessário fazer uma cirurgia, uma microcirurgia, onde é cortada essa pelinha. Uma correção pequena, né? Exatamente. E depois a pessoa precisa fazer alguns exercícios para aprender a falar corretamente. É que o língua presa é um termo que as pessoas usam de uma forma genérica para diversas muitas coisas, né? Ana Lúcia Duran, fonoaudióloga, obrigado pela sua presença encantadora nessa noite. Obrigado por ter vindo, viu?